mas é o seguinte, se essa coisa do socialismo é simplesmente uma ideia de você repartir melhor os bens de consumo e repartir melhor, se é que eu entendi. A riqueza, né? Repartir a riqueza e tal. Por que um capitalismo sadio também não seria a mesma coisa? Ou você acredita que o capitalismo ele não é sadio por natureza? O capitalismo não é sadio por natureza, porque para que o capitalismo seja aplicado tem que existir a desigualdade. E aí aquelas pessoas que discordam dessa narrativa falam, mas vai existir a desigualdade sempre. Concordo. Mas a gente tem de lutar para diminuir a desigualdade. Antes de a gente começar o ao vivo aqui, eu falei como é que eu fico chocado toda vez que eu venho para São Paulo e vejo um monte de gente em situação de rua e a galera passa e é como se fosse ali um monumento. Como se fosse parte da cultura mesmo. É assim mesmo, é debaixo dessa ponte aí. É porque o ser humano, ele se acostuma. Tipo, a nossa espécie tem o hábito de criar um padrão e se sentir confortável, né? E se adequar, né, ao que tá ali e ignorar. E tem uma coisa, porque você vem de uma região diferente, e geralmente o debate político fica muito aqui, né, no Sudeste, né, cara? Então, às vezes, quem vem de fora olha para o que acontece em São Paulo e se choca. Enquanto as pessoas aqui de São Paulo, cara, não estão se chocando com o que acontece. Exatamente. Aqui. E aí que entra essa questão do choque de São Paulo, a questão do capitalismo. A gente está no estado mais rico do Brasil, onde a população em situação de rua de 2016 para 2019 aumentou mais de 60%. E a gente vem de uma falsa ideia, no caso do capitalismo consciente ou um pouco mais saudável, de que todo mundo consegue chegar lá. Basta se esforçar um pouquinho. Mas não é essa a ideia do capitalismo, né? De chegar, qualquer pessoa chegar lá, essa é um dos princípios. Eu acho que essa é uma ideia de que algumas pessoas estão utilizando para disputa política. É um dos princípios que eu falo assim, que o capitalismo supostamente é o mecanismo que qualquer pessoa que não tem nada pode chegar o lugar de alguém que tem tudo. Não, mas não é isso, né? E eles transcendem essa discussão na ideia da meritocracia, que é uma ponte, na minha opinião, tosca do que o que é um sistema capitalista e do que é um sistema meritocrático. Um sistema meritocrático é onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, parte do mesmo ponto de partida e chega lá na frente aquele que realmente se destaca. No ponto de partida que você tá tipo correndo com papaléguas e você é tipo, sei lá, tartaruga, e o papaléguas está lá 200 km na frente e fala, pode vir agora, não é a mesma coisa. Então, é só para finalizar o raciocínio sobre a questão do socialismo, por que eu acredito na questão do Estado socialista e como é que ele deve, no Estado... onde o Estado deva prover ali algumas necessidades, é que no Estado socialista que existe um capitalismo mínimo, a gente até deixa acontecer em algumas situações essa ideia da meritocracia, vamos deixar fluir. Aí quando a gente percebe que não é bem daquele jeito, o Estado tem de chegar para prover. Porque se ficar tudo muito solto, Paulo, fica parecendo aquele conto de fadas que a capa do livro é bonita. Mas quando você começa a passar as páginas, você começa a perceber que o conto de fadas, na verdade, é igual ao filme do Shrek. Que o malvado é o príncipe encantado, que o monstro que é o bonzinho. Mas assim, é que da forma que você coloca, parece assim que existe algum pensador do capitalismo, dos mais tradicionais, sei lá, Adam Smith, sei lá, os mais tradicionais aí, que falam isso, mas não é isso, né? O capitalismo, ele é um sistema de trocas voluntárias. É só isso. O que vem depois a ser o capital, o que vai se transformar depois na nossa mão, né? Aí a gente vai estragar como a gente estraga qualquer coisa. Mas depende do tipo de capitalismo. Tudo bem, mas é da mesma maneira quando a gente diz o seguinte, olha, o socialismo também não deu certo nos países que hoje se diz que são socialistas ou comunistas, tal, que a gente estava até falando sobre isso. Então, quer dizer, Cuba, Coreia do Norte e tal, e aí fala, não, mas lá deu errado porque não fizeram aquilo que tinha que ser feito, tem sanção, que não sei o quê. Mas aí eu poderia dizer o seguinte, mas o capitalismo também não dá certo, por quê? Porque determinados países dominam, porque determinados países se sobressaem e não deixam os outros enriquecerem. Mas se todo mundo pensasse legal, com a cabeça de cada um ter o seu, de cada um ajudar o outro que precisa, tudo seria maravilhoso. Então, quer dizer, num sistema que seres humanos controlam, a tendência de dar errado é muito maior do que de dar certo. Mas a gente vai acreditar o quê? Um ser metafísico que vai chegar aqui, sejai todos ricos, sejai todos pobres. Não, a questão não é ser todo mundo rico, todo mundo pobre. A questão é assim, todo mundo tem possibilidade de trabalhar e de ganhar o seu dinheiro e pronto, acabou. Assim. Certo, mas eu vou te dizer, alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Mas sabe, eu acho que uma coisa que impacta muito, talvez seja o que a gente poderia... A burguesia ou que chamam de elite econômica brasileira. Que eu sei que
fora do Brasil, existe um conceito chamado cidadania empresarial, que, tipo, algumas pessoas da esquerda não gostam porque sugere que as empresas tenham um papel ou estejam se transformando em instituições conscientes da sociedade. Então, muitas empresas multinacionais discutem isso, mas quando você vai pegar essa galera que tá popzinha, os coachings, os caras que ficam... que queira ou não, são a linha de frente do que seria o capitalismo brasileiro, os que apoiam os políticos e tal, eles são totalmente toscos, cara. Eles odeiam isso também. Eles querem saber de enriquecimento acima de todas as coisas. Eles não investem em arte, não investem em cultura e querem tirar isso do governo. Então eu entendo uma parte do que o Paulo fala, que talvez isso não seja o sistema. Isso seja o que alguns idiotas fizeram com o sistema. Mas aí eu também critico se esse pensamento do que eles fizeram com o sistema foi promovido pelas bases, pela própria idealização do que é o capitalismo. Então, isso é uma discussão que precisa ser mais ampliada pelo ponto de partida do seguinte. Eu sou socialista porque eu acredito que, apesar de todas as contradições que ainda existem no capitalismo, um capitalismo mínimo é necessário porque, como eu disse, nós, seres humanos, temos interesses diferentes. Então, por exemplo, eu até brinco com alguns amigos que se dizem comunistas e botam a senha da Wi-Fi, né? É claro que é um exemplo bem tosco. Uma exacerbação. Mas que eu vou fazer. Uma boa Cadê a sua Wi-Fi? Tem senha? Tem. Mas peraí, por que você não abre ali e tal? E, claro que eu faço pra provocar eles e tal, mas para eles entenderem que as discussões são mais complexas do que a gente dizer, não, se acabar com o Estado vai resolver tudo. Não, se diminuir o Estado, como os liberais defendem, também vai resolver tudo. E não existe essa facilitação. O próprio Adam Smith, antes de escrever a Riqueza das Nações, teoria dos sentimentos morais. E existiam várias contradições contra ele, porque ele criticava, por exemplo, a participação do Estado britânico na economia. E aí existiam vários exemplos em regiões do Reino Unido que fazem como se fossem micro-experiências que aconteciam em relação ao Estado liberal. E aí existem relatos, em vários artigos que você pode encontrar na internet, em referenciais que supostamente teriam citado ali o Adam Smith, que existiam momentos que ele criticou o Estado britânico por não, por exemplo, dar suporte a alguns empresários. E aí a ironia partia do princípio, você não quer um Estado liberal sem intervenção do Estado? Porque eu até brinco quando eu falo sobre isso, que isso seria ali o princípio do que foi o que a gente chama de neoliberalismo. Porque quando a gente necessita do Estado, é bom que o Estado intervenha. Quando a gente não necessita, deixar ir passar, deixar ir fazer, né? Como diziam os franceses, que vai ficar tudo bonitinho, tudo funcionando. Não existe socialismo 100% bom, como não existe o capitalismo 100% malvadão. É isso aí. Isso é um fato. Eu não sou radical ao ponto de dizer que todo capitalismo é ruim. Agora, eu não posso negar que o capitalismo é a ferramenta que promove a maior taxa de desigualdade no mundo. Todos esses países que você citou, que são socialistas, por exemplo, em vários deles o índice de desigualdade social é menor que em todos os outros países capitalistas do mundo. Tá, mas aí tem pobreza pra caramba. Então, mas vai comparar com a pobreza, mas o cara, por exemplo, pobre em Cuba, por exemplo, o cara consegue comer. O cara pobre na China consegue comer. O cara pobre no Brasil não consegue comer. Eu fiquei chocado hoje que eu fui na Santa Efigênia e a mulher me disse que um pacote de café de uma marca específica aqui é 20 café, conto. Mano. E lá no Nordeste é R$9 o mesmo café. Sim. Vamos pro Nordeste comprar café porque eu não aguento mais, cara. R$8,90. Não, é sim, Sabe qual que é R$20? Lá uma marca de café que eu compro usando a minha maquininha expressa, que é uma marca importada francesa, que é R$20, R$21. E isso acontece por quê? Porque o cara que tá lá no supermercado precisa ganhar o lucro dele, ele tá pouco se lixando se o Ale que gosta de tomar café vai poder pagar ou não vai poder pagar os 20 pau no café. Tem de pagar. E é a partir daí que a gente precisa ampliar a discussão. Não é... Eu não gosto... Ontem, quando eu participei de um podcast que eu fui convidado, o rapaz falou, a gente quer trazer um cara de direita, você topa? Eu falei, não. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não debato ideologia. Eu não vou querer convencer o Paulo de que ser de esquerda é melhor do que ser de direita. A gente acredita naquilo que a gente se identifica. É, lógico. Agora, eu falei, quer trazer as pautas, a gente defende. Discute. Vamos falar sobre a liberação das drogas, vamos falar sobre o aborto, vamos falar sobre o tamanho do Estado. A gente discute pautas. Agora falar, Bolsonaro é pior que Lula. Apesar de eu achar que Bolsonaro é pior que Lula. Mas assim, eu não vou ficar entrando. Apesar, né, de que é muito evidente. Não, mas assim, mas por exemplo... É evidente que o Bolsonaro Paulo... é pior do que qualquer jegue que estiver andando na rua fazendo bosta. Não faça isso com o jeguinho, não, os bichinhos, cara. Os bichinhos trabalham tanto lá no Nordeste, trabalham mais que o Bolsonaro, mano, inclusive. Isso é uma coisa muito louca. Porque, antes do Bolsonaro,
tinha todas as tretas. A gente odiava, tipo, os caras do PMDB, PSDB, Não, odiava. Eu tenho ódio de Bolsonaro só por eu achar que o Renan foi coerente na CPI da Covid. Depois que o Bolsonaro entrou, cara, tipo, você fica pensando, caralho, eu odeio o Dória, mas se não fosse ele, em São Paulo não tinha vacina, cara. Que bosta, mano. Eu falei isso pro Uber hoje pela manhã, quando eu fui nessa Tefigênia aqui. Culpa do Bolsonaro, que eles estavam falando de Bolsonaro e fica aqui no estado. Eu falei, cara, mas pelo menos no seu estado teve vacina. Imagina aí você tem um cara tipo o Bolsonaro e aqui, sei lá, acho que é 12 milhões da população da capital, Porra, né? tá Sem vacina. cara. Que os caras estavam lá. E sabe o que eu fico mais puto? É o cara que tá lá lascado no Uber, colocado na precarização, vendendo a ideia, o coach vendendo a ideia de que ele é um empreendedor, ele faz o próprio horário, ele faz a própria rotina, é só você querer que você chega lá e o cara... Que tá bom, começa aqui 4 da tarde, trabalho só até 3 da manhã, só Não vejo até minha 3 da manhã. Mas ele tá fazendo o que ele quer fazer, né? Se ele não quiser Ou fazer ele aquilo, foi vai empurrado a fazer aquilo porque não tem opção. mas a gente sempre pode dizer que ele foi empurrado. Faça uma pesquisa né? na sua rede social pra ver se os caras que são Uber hoje, se eles tivessem a opção de seguir outra profissão, Não, tudo bem, mas se eles seriam Uber. Mas é porque eles estão bravos porque o Uber tá achacando na taxa e tal. Então, Aqui isso ainda tá sempre vai melhor que existir, eles aumentaram entendeu? a taxa e no Nordeste, que eles não aumentaram e a gasolina lá é mais cara que aqui. E também Essa porque, discussão assim, sempre fora vai do existir. Brasil, esses empregos de entregadores de aplicativo são chamados de empregos de verão, né, cara? Tipo, é emprego pra garotada que tá de férias. E aqui no Brasil está se transformando na fonte de renda de trabalho, de família, de pai de família, tá ligado? Então, isso que tá errado. Então, não quer dizer... Sim. Não, tá concordo. foda, tá faltando muita coisa. Eu concordo inteiramente com você de que, assim, do jeito que tá é horrível, certo? É horrível, mas eu não culpo o capitalismo por isso. E que é a culpa? Não, eu culpo o ser humano que bota a mão nas coisas e estraga. Eu acho que isso ia acontecer se isso aqui se transformasse num país socialista. Assim, dificilmente a coisa ia dar certinho por muito tempo, porque a gente bota a mão, a gente começa a zonear o negócio. Então, quer dizer, tende a haver uma certa consciência de todo mundo de que, pô, sempre vai ter gente que vai precisar de ajuda e a gente vai precisar ajudar as pessoas que, igual vocês. Pô, fiquei horrorizado de ver as pessoas na rua. E é um horror mesmo. Pra Bia Dória não, que ela acha inclusive que tem de parar de dar comida porque eles gostam de ficar na rua. Então aí, fica assim, Você entendeu como o capitalismo é malvado? Pra alguns pastorzinhos também não, porque pra eles existe o Dom Corleone da máfia dos mendigos, né, cara? O problema é que assim, né? a gente não pode livro, centrar a discussão nos extremos. Certo? Então, quer dizer, se você pegar o capitalismo como ele existe no Brasil, por exemplo, porque o Brasil é um país oligárquico, né? É um país que não gera riqueza, entendeu? O pobre, para ele deixar de ser pobre, né, é quase uma impossibilidade, né? O cara conseguir, mesmo que trabalhando para alguém, não precisa todo mundo ser empreendedor, né? Não, você pode trabalhar para alguém, você pode ganhar um salário que você consiga pagar um aluguel decente, que você consiga comprar sua comida, você entendeu comprar o que seu já tá tudo carrinho. errado aí na sua fala? Você já tá explicando por que o capitalismo é ruim. Porque o cara trabalha pra poder ter o dinheiro pra pagar o aluguel, porque ele não consegue comprar uma casa. Não, porque o cara trabalha pra pagar a comida, assim, porque senão ele morre de fome. Eu tô dizendo assim, do jeito que as coisas funcionam normalmente, assim, num mundo capitalista, vai ter gente que vai ter empresa, vai ter gente que vai ser empregado, vai ter gente que vai ter imóvel, vai ter outro que vai ter que alugar. Eu acho que não tem problema nisso. O problema é, o cara vai alugar uma casa e aí a cada ano o aluguel aumenta X%, e aí ele vai mudando cada vez para mais longe, cada vez para mais longe. Vai sendo empurrado ele vai sendo empurrado para periferia. Então assim, mas eu não acho que isso acontece porque o sistema está errado. Eu acho que é porque ele é mal aplicado, digamos assim. Até porque, pensando em políticas econômicas, os últimos governos também não ajudaram muito a romper isso, né? Romper esse lance da gente continuar pagando juros pra caramba. O Brasil é um país que mais tem juros e que os juros impede que uma senhorinha que tá, de repente, tô vendendo coxinha. Esse mês eu ganhei um pouco mais, eu quero investir. Vou lá no banco, pego um dinheirinho para investir na minha barraquinha. Você vai pegar aquele dinheirinho e você vai se tornar um presidiário daquela porra daqueles juros. Então. E você nunca vai montar a barraquinha para só. É porque o que o Paulo tá falando faz sentido até a segunda página. Por quê? Porque se o capitalismo tivesse uma função social, de realmente dar oportunidade igual para todos, incrível.